irmãos e irmãs, vamos orar para iniciar nossa aula hoje, o nosso estudo aqui nesta noite. Pedir que o Senhor nos ajude com a sua infinita graça e sabedoria, que seu Espírito Santo venha nos guiar naquilo que Ele deseja falar a cada um de nós. Vamos orar. Pai bendito, em Teu eterno, santo e grande nome é que nós estamos mais uma vez reunidos, pedindo a Tua misericórdia nesta oportunidade, para que venhamos tocar de maneira viva a Tua doce, santa e rica palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa tão grande oportunidade que nós temos de nos reunir, de nos congregar em Teu santo nome. Vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem falar a nós, Senhor, porque nós precisamos urgentemente da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo encabece esta reunião, encabece essa oportunidade, para que venhamos tocar, não a letra, mas a vida da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos. Os versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Apenas estes textos. Hoje nós vamos para a 20ª lição deste estudo de 1 Timóteo. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque a princípio vou restringir aqui a minha atenção no versículo 14 em 2 palavras apenas. Depois nós vamos entrar no assunto ou na lição principal. Permita-me apenas ler com vocês mais uma vez o versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Então, por favor, quero colocar minha atenção sobre 2 palavras contidas aqui neste texto, porque elas, de certa forma, vão revelar para nós o coração de Paulo. E isso nos leva a ver o sentimento que Paulo tinha com aqueles que caminhavam na verdade. Porque no capítulo 1, você se lembra muito bem, Paulo foi muito duro para com aqueles falsos obreiros, aqueles que diluíam a verdade, aqueles que pregavam um outro evangelho. Aqui, eu quero que vocês observem a palavra esperando. Observe esta palavra. No original grego, essa palavra tem uma intensidade maior do que a que está exposta aqui na tradução em português. O sentido da palavra aqui, eu piso. Eu piso. O sentido dela, a tradução dela é esperançosamente. Quando você observa com detalhe esta palavra, fala de uma confiança absoluta, de uma ardente confiança, como se ele dissesse aqui para Timóteo: escrevo estas coisas, tendo meu coração ardente, ou ardendo de esperança, também pode ser assim, para poder te ver em breve. Então, no sentido original aqui, o impacto, a intensidade da palavra é muito mais forte do que em português. E a outra palavra é esta breve. Se você estudar este termo no original, você vai perceber que ele ocorre 5 vezes. Apenas 5 vezes. É o vocábulo grego tachyon. E sabe o que significa esta palavra tachyon?
ou breve, como está em português, muito depressa. Por que eu estou dando ênfase nisto? Porque aqui nós vemos o coração de Paulo para com Timóteo. Ele escreveu suas últimas palavras para este companheiro, que ele chamava de meu filho. Isso mostra o coração afetuoso de Paulo para com aquele que estava combatendo com ele o bom combate, para aquele que estava lutando com ele, para aquele que estava batalhando com ele, juntamente com ele. No capítulo 1 você vai ver como Paulo tratava aqueles que procuravam perverter o evangelho, aqueles que tratavam o evangelho de maneira secularizada. Mas aqui você vê o coração dele, o seu afeto, o seu amor, o seu cuidado para com um companheiro que estava batalhando juntamente com ele, este bom combate da fé. Apenas este ponto adicional. Agora, observe o versículo 15. Para que se eu tardar, voltemos para o versículo 14 ainda, por favor. Ele diz, escrevo-te estas coisas. Quais são as coisas que ele está escrevendo? Então, para isto, você tem que vir desde o versículo 1 do capítulo 3, porque esta frase, naturalmente, ela nos convoca a averiguar o contexto. A Bíblia não é um livro para você ler de maneira aleatória. Você pode fazer a leitura piedosa. Não é errado fazer a leitura piedosa, a leitura devocional, aquela leitura que todos gostam de fazer o ano todo. Essa é uma leitura devocional, essa leitura que nós, eu creio que todos nós fazemos, alguns já fizeram, mas existe uma leitura sistemática, existe uma leitura temática, existe uma leitura por assunto. Essa é a maneira doutrinária de se tocar a palavra de Deus. Então, irmãos, quando você lê a palavra de Deus dessa forma, você tem que observar princípios, você tem que observar regras. Existe uma ciência teológica que ela nos ajuda a tocar a palavra de Deus de maneira mais profunda, é a hermenêutica, porque ela nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. Essa ciência, a hermenêutica, ela nos ajuda a examinar os textos com maior segurança. E uma das regras, um dos princípios da hermenêutica, é que você tem que olhar o texto dentro do seu contexto. Quando você lê, escrevo-te estas coisas, quais coisas? Então nós lembramos, já estudamos sobre isso. Ele faz uma série de asseverações, de proposições para os anciãos, para os presbíteros, para aqueles que têm a função de pastores, ou bispos, pastores, presbíteros, ou anciãos, os termos são intercambiáveis aqui. Depois ele faz algumas proposições que mostram as qualificações, as virtudes e o caráter daqueles que desejam servir como diáconos, como servos, em funções específicas, no sentido prático da igreja local. Então, quando você tocar essa frase, estas coisas, imediatamente, aí na sua mente você sabe que ele está falando disto. Escrevo-te estas coisas, com um profundo e ardente desejo de apressadamente te ver. Seria a melhor tradução. Para que se eu tardar, agora, embora ele desejava ardentemente apressar esse encontro, mas havia uma possibilidade dele tardar. Porém, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Olha essa frase, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, o que é a casa de Deus? É a igreja. Mas o que é esta casa? Será que essas 4 paredes onde nós estamos? Então, por favor, irmãos, olhe com muito cuidado. Ele diz aqui, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, o que é esta casa de Deus? É igreja. Agora, o que é esta igreja? Porque esse termo, dentro do contexto e da nossa cultura hoje, ou do contexto da nossa cultura hoje, melhor assim, tem perdido o seu valor, sua identidade, o seu caráter espiritual.
Para muitos, a igreja é um lugar onde pessoas se reúnem para adorar, para cultuar, para aprender a palavra. Não, a igreja não é um lugar, na Bíblia, não há um lugar só na palavra de Deus que indique que a igreja é um lugar onde nós nos reunimos para estudar a palavra. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, mas esta casa, ela tem um valor orgânico, ela tem um valor pessoal, ela tem um valor relacional. Vamos tomar esse assunto de maneira doutrinária, fazer um exame doutrinário deste assunto. Para isto, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias aqui em Gênesis, capítulo 28. Irmãos e irmãs, por que começar um assunto doutrinário, tomando por base o Antigo Testamento? Por uma razão muito simples. Porque nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra, e o Novo Testamento é uma realidade. As bases doutrinárias, elas encontram esta sombra no Antigo Testamento. E examinar isto é algo muito precioso. Vamos tomar os detalhes aqui, porque a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ele é o autor dela, foi ele que a inspirou. Então pense numa mente de uma sabedoria infinita, pense numa mente com uma soberania, cuja soberania e glória excede a tudo e a todos. O que significa que, se você considera isso, ao ler a palavra de Deus, não tem como você não exercer extremo cuidado. Por favor, aqui no capítulo 28, a partir do versículo 10 diz: saiu, pois, Jacó, Gênesis 28, a partir do versículo 10, de Berseba e foi a Harã. E chegando a certo lugar, ali dormiu, porque o sol já era posto. Tomou das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Eis uma escada que estava apoiada na terra, e cujo topo tocava o céu. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no alto dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e a terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti, e em tua semente. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Despertou Jacó de seu sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível, a palavra terrível aqui, aparece na nossa Bíblia no sentido negativo, mas o sentido aqui no hebraico é de algo estupendo, algo assombroso. Quão assombroso, quão estupendo este lugar, porque depois dessa visão, Jacó estava tomado de assombro, e baseado nisto, ele disse: quão estupendo, quão assombroso é este lugar. Não é outra coisa senão a casa de Deus, a porta do céu. Amados irmãos, aqui nós temos essa primeira menção desta gloriosa frase, casa de Deus. O Espírito Santo, ele colocou isso aqui para nós examinar com muito cuidado.
porque está acontecendo algo aqui com Jacó. Você sabe que a partir deste episódio, a partir de Jacó, Deus não será chamado mais como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, ele será chamado também como o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como o Deus de Abraão, nós temos aqui o aspecto do Pai. Como o Deus de Isaac, o aspecto do Filho. Como o Deus de Jacó, nós temos o trabalho do Espírito Santo. Nós vemos a triunidade divina sendo revelada para nós nesses três patriarcas. Portanto, preste atenção em alguns detalhes preciosos aqui. Observe, irmãos, que no versículo 12 diz que ele sonhou, e eis uma escada. Essa escada estava apoiada na terra e o seu topo tocava o céu. Então, essa escada ligava o céu na terra. E a outra parte dessa visão é que os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Preste atenção nisto, porque há algo que o Senhor está falando a nós aqui. Depois, Jacó viu uma terceira questão importante nesse sonho. Ele diz: eis que o Senhor estava no alto, no ponto mais alto daquela escada estava quem? Estava o Senhor. Aí o Senhor fala com ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Aí o Senhor mostra a terra e diz: essa terra que está deitado, darei a ti e a tua descendência. Aí preste atenção, que no versículo 16 diz que Jacó se despertou deste sonho. Aí ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Que lugar é este? Versículo 17, ele diz: não é outra coisa, senão a casa de Deus. O que era a casa de Deus para Jacó dentro daquela experiência? Era o lugar onde os céus e a terra se encontravam. Na verdade, irmãos, aquele lugar passou a ser chamado de Betel, casa de Deus. Mas nós temos que olhar mais do que o sentido natural, mas o sentido espiritual de tudo isto. O que significava para Jacó dizer que aquele lugar era a casa de Deus, porque havia uma escada que ligava os céus na terra. Aquela escada que ligava os céus na terra identificava aquele lugar como sendo a casa de Deus. Agora, nós vamos para a interpretação deste sonho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Porque aqui nós vamos encontrar a interpretação deste sonho, no capítulo 1. E você sabe que o cerne da mensagem de João é a união do homem com Deus em Cristo. Vou repetir mais uma vez. Qual é a mensagem de João? Qual é o cerne desta mensagem de João? É a união do homem com Deus em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho de João. Preste bastante atenção em tudo isto. Por favor, irmãos, vamos aqui agora ler esses textos. Versículo 50. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então, se você prestar atenção, eu quero que você observe, desde o versículo 43, quando o Senhor Jesus ele foi para a Galiléia, aí ele encontrou Filipe, que era de Betsaida, que era a cidade de André e de Pedro. Aí Filipe achou Natanael e trouxe ao Senhor. Aí, quando ele trouxe ao Senhor, versículo 47, preste atenção, diz que Jesus viu Natanael, que se aproximava dele, e lhe disse: eis aqui um israelita, na verdade, em quem não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Observe agora, irmãos. Natanael respondeu e disse: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí o Senhor Jesus diz: por que disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas
verás. Eu quero que você observe bem, coisas maiores do que estas verás. Irmãos, existe algo aqui, algo que o Senhor quer mostrar para nós. O que são estas coisas maiores? Observe bem, a parte B do versículo 51, daqui em diante vereis. Vê se você consegue observar a ligação que tem esta palavrinha, verás, no versículo 51, com esta outra, vereis. Verás, coisas maiores do que estas, verás. Então, quais são as coisas que eles irão ver? Ele vai dizer, vereis. Estão vendo, irmãos? Eu preciso que vocês observem isto. Porque ele diz coisas, porque eu te disse tudo isto. Você crê? Então, coisas maiores do que estas verás. O que significa? Que essas duas palavras se conectam. O que ele quer dizer que agora, em diante, vocês verão coisas maiores. Por exemplo, vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Preste atenção. Observe, irmãos e irmãs, as palavras do nosso Senhor são as palavras mais profundas da Bíblia. Se você quer saber onde está as palavras, os ensinos, as verdades mais profundas da Bíblia, são aquelas que o nosso Senhor Jesus disse. Porque Ele era a própria palavra encarnada. Então, quando Ele fala algo, preste atenção, irmãos. Quando algo ocorre com Ele, preste atenção, não perca de vista. Irmãos e irmãs, nos evangelhos estão contidos as mais profundas revelações das insondáveis riquezas de Cristo. Por isso que nós não temos um só evangelho, nós temos 4. Você lê Mateus, e você vê aquela história daquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus. Você lembra disso? Então, quando você lê Mateus, você só sabe que aquela mulher tocou em Jesus. E ele parou e disse, alguém me tocou. E é muito curioso, porque os discípulos dizem, mestre, todos te tocam. Ele estava tomado de uma grande multidão. Alguém te tocou. É como se a pergunta, alguém me tocou, é como se a pergunta do Senhor Jesus não tivesse sentido. Mas não é bem assim. Esse é o princípio. Por causa desse princípio, você tem que tomar cuidado ao ler as palavras do nosso Senhor. Porque você precisa de Lucas para interpretar Mateus. Porque Lucas vai colocar um ponto adicional que Mateus não coloca. Lucas vai dizer que aquela mulher tocou na orla das vestes do manto de Jesus. Está vendo, irmãos? Você sabe que naquele tempo, a orla das vestes, da roupa de uma pessoa, especialmente de um homem, era algo sagrado e honroso. Ninguém, muito menos uma mulher, poderia tocar na orla das suas vestes. O segundo ponto, irmãos, que as mulheres naquele tempo não andavam sozinhas e nem ficavam em lugares públicos, aonde os homens estavam. Aí você vai ler que aquela mulher entrou no meio da multidão e ela tocou na orla das vestes. Quando o Senhor Jesus parou, aí você entende que na verdade ele disse assim, alguém tocou na orla das minhas vestes. Aí já era um problema de aspecto moral, mas Jesus não estava fazendo uma reclamação de aspecto moral e nem religioso, ele estava fazendo uma asseveração de aspecto espiritual. Aí ele diz, alguém tocou na minha orla. Talvez alguém pensasse, então quem tocou? Isso é algo sério. Ele diz, porque eu senti sair de mim virtudes. Porque se ele dissesse, alguém me tocou na orla das minhas vestes, era um problema sério. Mas ele disse, alguém tocou na orla das minhas vestes. E eu senti sair de mim virtudes. Aí a Bíblia diz que a mulher estava tremendo. Ela estava com medo. E ela disse que ela se manifestou dizendo, ela havia tocado. Irmãos, ler os evangelhos é algo sublime. Especialmente o evangelho de João. Porque esse evangelho tem algumas características que você não encontra em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum dos outros evangelhos. Se você ler os 3 evangelhos, são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles estão contidos entre si.
Mateus está contido em Lucas, Lucas está contido em Marcos, Marcos está contido em Mateus, e assim sucessivamente, com exceção de João. Esses evangelhos são chamados de evangelhos sinópticos. Mas quando você toca o evangelho de João, você vai ver alguns aspectos concernentes à divindade, alguns aspectos misteriosos da palavra de Deus. E você só encontra aqui, não encontra em lugar algum da Bíblia. Então, irmãos, preste atenção em tudo isto, porque o que o Senhor está colocando diante de nós é algo muito rico, é algo muito precioso. Observe, por favor, volte sua mente lá para Gênesis 28. Você lembra que havia uma escada, e os anjos desciam e subiam por aquela escada? Irmãos, não há nenhuma questão na Bíblia sem resposta, sem explicação espiritual. Se o Antigo Testamento é uma sombra, nós temos que encontrar realidade no Novo. Este assunto da casa de Deus não é um assunto qualquer. Então, se ele está exposto aqui, em Gênesis 28, o Senhor agora vai trazer significado, vai trazer realidade àquilo que Jacó viu. Então, a primeira coisa que ele está nos dizendo, que ele é essa escada que liga os céus na terra. Estão vendo? Ele é a escada que liga os céus na terra. Ele disse para aqueles discípulos que estavam ali com ele: vocês ficaram surpresos, especialmente você, Nataniel, se eu pude trazer tamanha revelação acerca de você. Agora imagine o que vocês vão ver. Vocês vão ver os céus abertos. Lembra, quando Jacó conclui aquela visão, aquela experiência, o que ele diz daquele lugar? Ele disse: esse lugar é a porta dos céus. O que Jesus diz aqui em João? Vereis o céu aberto. Então, irmãos, aonde os céus estão abertos na terra? Na casa de Deus. Imagine que a gente não viu ainda nem os degraus mais elevados, mas estamos vendo os primeiros. Que coisa gloriosa. Aonde os céus se abrem? Sobre a casa de Deus. Aí ele vai dizer para os discípulos: vocês verão agora os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isso que vocês vão ver. Guarde isso, porque nós vamos para um outro exemplo aqui no Evangelho de João. Por favor, o capítulo 2, por favor, capítulo 2. A partir do versículo 13. Está assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ele achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas que estavam ali assentados. Preste atenção aqui, irmãos, porque existe uma questão muito interessante aqui. O que esses que vendiam estavam fazendo? Observe, eles estavam na porta do templo. Eles estavam aqui na porta do templo, vendendo aqueles animais do sacrifício. Não somente os animais, eles também estavam ali vendendo óleo, que era usado em alguns sacrifícios. De maneira que as pessoas vinham na porta do templo, compravam o que lhes interessava e entrava para dentro para poder oferecer sua oferta. Mas também havia, olha o detalhe, muito interessante aqui, havia cambistas, está vendo? Havia cambistas. Muito curioso isso, irmãos. Quero que você note isso. Havia cambistas. Quem são os cambistas? O comércio era tão generalizado que ele deixou também de ter o aspecto religioso. Pessoas estavam indo para lá trocar dinheiro. Havia um movimento muito grande de dinheiro ali na porta. Não era só para vender objetos religiosos, mas também para comercializar outras moedas. Quem tinha moeda, dinheiro para trocar, ia para a porta do templo e trocava lá. Vocês conseguem ver o quadro? Esse cenário é o pano de fundo do que o Senhor quer nos falar aqui. Então vamos seguir na nossa leitura. Aí diz assim, preste bastante atenção, versículo 15. E fazendo uma zorrague de cordéis, lançou fora no templo, junto com os bois, ovelhas,
e espalhou as moedas dos cambistas, e virou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, porque os pombos eram os animais mais usados pelos pobres, as pessoas que não tinham muito recurso para oferecer uma oferta com um animal maior, ofereciam os pombos. Aí disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais, olha a frase, casa de meu pai, casa de meu pai, casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, ou devorará, que é a palavra mais próxima do original. Prosseguindo, responderam os judeus e disseram-lhe: que sinal, preste atenção nessa palavra, sinal, nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este santuário. Quero que você note aqui, muito importante, irmãos, essa palavra aqui. Se você puder sublinhar, porque, primeiro, observe, ele estava diante do templo, aquele templo que lá atrás foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, foi reconstruído por Herodes. Então, estão vendo? Aquele templo religioso. Então, eles estavam diante do templo, mas quando ele diz assim: destruirei este santuário, ele não usa a palavra no original para templo, ele usa a palavra naos, lugar santíssimo. Ele diz: destruirei este lugar santíssimo. É muito importante você observar esse detalhe, porque ele é glorioso. Observe, os detalhes são preciosos demais. Veja, aí ele diz: destruirei este santuário, em 3 dias o levantarei. Observe aqui mais um outro detalhe: 3 dias. Disseram então os judeus, versículo 20, em 46 anos, olha o contraste de 3 dias com 46 anos. 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Agora, versículo 21, mas ele se referia ao templo, ao santuário do seu corpo. Irmãos, que fundamentos nosso Senhor está lançando aqui. Vamos à revelação, à interpretação e aplicação de todos esses textos, sem perder de vista 1 Timóteo 3,15, somando Gênesis capítulo 28, sem perder de vista tudo isto, adicionando ainda os versículos 50 e 51, aqui do capítulo 1 do Evangelho de João. Observe, é importante que tenhamos uma visão correta do cenário. Vocês puderam perceber bem aqui, havia os cambistas, aí o nosso Senhor chega movido de um zelo extremo, um zelo que o devorava. Irmãos, olha a pergunta: qual era o zelo do Senhor? Escute isto. Veja que os discípulos, quando viram isso, diz: o zelo, lembraram-se os discípulos do que está escrito lá nos Salmos: o zelo da tua casa me devorará. Então preste atenção, qual era o zelo extremo a ponto de devorar o Senhor, de consumir o Senhor? O que consumiu o nosso Senhor? A visão da casa de Deus, o assunto da casa de Deus. Na mesma proporção que este é o assunto que consumia o nosso Senhor enquanto Ele estava aqui na terra, este também tem sido o assunto no qual Satanás tem dispensado todo o seu esforço para poder diluir, para poder corromper a identidade daquilo que é a casa de Deus. Por isso é tão sério este assunto. Então os discípulos viram como o Senhor estava consumido por aquele zelo. Qual o zelo? Zelo de quê? O zelo da casa do Pai. Não era o zelo do templo. Porque o Senhor, quando Ele fez tudo aquilo, não é porque Ele viu aquelas pessoas corrompendo a religião do templo. Nada disso. O que o Senhor estava vendo aqui, aquilo ali, aquilo que aquelas pessoas faziam, o que estava ocorrendo ali, era simplesmente um mero sinal de uma profunda cegueira espiritual. Se eles haviam deturpado os ensinos dados por Moisés, então imagine o quanto eles estavam distantes da verdadeira revelação, da verdadeira realidade, do verdadeiro valor daquilo que é a casa de Deus.
daquilo que deve ser o testemunho dessa casa na terra. A indignação do Senhor era isto, era aquela cegueira. Não era simplesmente porque os valores ali estavam invertidos, não era porque aqueles homens estavam tão corrompidos, com aquela mente secularizada, embora religiosa, mas secularizada. Era a cegueira de não ter entendido o valor de tudo aquilo que ocorria naquele tempo, porque todos aqueles sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Percebe? Agora ele vai trazer uma grande revelação. Uma revelação tão grande. E essa revelação, ela ocorre no início do seu ministério. Se você prestar bastante atenção, você estudando os 4 evangelhos, você vai ver que algo separava duas coisas aqui. Primeiro, ele trouxe essa revelação da casa de Deus. Aí ele volta a falar deste assunto somente no final da sua vida aqui na terra, no final do seu ministério. Passaram-se 3 anos, aí ele volta a falar. Quando completou 3 anos, quando ele sobe para o Monte Hermon, aí você vê algo maravilhoso. Naquele caminho, quando ele pergunta para os discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro, depois de várias asseverações, Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz para Pedro que não foi carne e sangue que o havia revelado, mas o Pai que está nos céus. Diz, porém eu te digo, tu és um torrão, uma pedra esmiuçável. Mas sobre essa pedra, ele apontava para ele mesmo. No original, você vai ver isto. A palavra aqui é rocha, uma pedra firme. Sobre esta pedra. A primeira pedra é Pedro, um torrão esmiuçável, mas sobre esta pedra, sobre ele mesmo, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja isso, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre o fundamento que foi lançado, qual é Cristo Jesus, é a palavra rocha, é o mesmo sentido aqui, dá o mesmo sentido, o fundamento, a rocha, é Cristo Jesus, e nessa rocha a igreja foi edificada. Mas que igreja? A igreja denominacional, a igreja institucional? Não, porque isso não é igreja, isso são instituições religiosas. Se você acha que isso é igreja, que essas 4 paredes é igreja, você não tem a visão da igreja conforme Cristo ensinou, porque a igreja é a casa de Deus, e a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá em Atos capítulo 7 você vai ler isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Este é o episódio que aconteceu quando Salomão edificou aquele templo. E ele viu que aquele templo, por mais suntuoso que fosse, ele não seria habitado por Deus. Agora o Senhor Jesus vai colocar um dos mais gloriosos fundamentos. Ele vai dizer algo estupendo, observe isto. Ele diz, destruirei esse santuário, mas não era aquele santuário, porque a palavra no original aí é outra. Preste atenção, irmãos. Veja, por favor, vamos bem devagar. Primeiro, aqueles judeus dizem assim, que sinal, olha esta palavra aí. Ela é muito importante. Biblicamente falando, a palavra sinal fala de um símbolo que traz consigo uma mensagem. Então, o que é um sinal na Bíblia? Um símbolo com uma mensagem. Os próprios judeus incrédulos, e esta é a glória maior da nossa compreensão de saber que foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, porque ele usou aqueles judeus para fazer algo tão interessante. Quando aqueles judeus disseram isso, eles disseram aquilo que o Espírito Santo queria que eles dissessem. Quando eles disseram, que sinal, que símbolo existe por detrás dessa mensagem? É isso que eles estavam dizendo. Que sinal nos dá para fazer todas essas coisas? Aí o Senhor Jesus vai trazer a realidade do sinal. Ele vai dizer assim, destruirei este santuário. Aí agora a palavra não é a mesma palavra usada para templo. Aqui a palavra é naos. É a palavra para santíssimo lugar, ou lugar santíssimo. Observe bem, versículo 14, olha a palavra templo. O termo no original grego é hierion, é a palavra templo, um lugar sagrado.
templo. Mas quando ele diz no versículo 19, santuário, é naos. Um bom exemplo, essa palavra é muito rica em todo o Novo Testamento, mas a sua maior ocorrência em toda a Bíblia está no livro de Apocalipse. Um dos melhores exemplos desta palavra está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Lá onde você vai encontrar assim a frase, santuário de Deus. O santuário de Deus. Esta é a palavra, naos. Então, qual é o santuário de Deus? Aquele templo que estava sendo profanado ou o seu próprio filho? Porque ele está fazendo referência a ele. Olhe bem, por favor. Ele diz assim, em 3 dias o reconstruirei. Essa é uma outra palavra, irmãos. Por favor, eu quero que vocês, observe esta palavra, reconstruirei. Essa é uma palavra muito profunda usada pelo nosso Senhor aqui. Você vai ter que sublinhar ela, porque senão você vai esquecer e você pode perder uma grande revelação. Esta palavra é a palavra-chave de tudo que o nosso Senhor disse, por tantas riquezas que existem aqui, esta palavra é uma chave contundente. Observe, quando ele diz assim, reconstruirei, o termo no original é egeiro. Se você estudar esse termo, você vai ver que ele é genérico no Novo Testamento. Ocorre 134 vezes em todo o Novo Testamento. Só aqui em Mateus ocorre 33 vezes. Destas 33 vezes que esse termo ergueiro ocorre aqui em Mateus, 11 vezes vai falar de ressurreição. Estão vendo, irmãos? Esta palavra é a mesma palavra que está aqui em Mateus capítulo 17, versículo 23. Lembra? Abra sua Bíblia. Mateus 17, 23. Quando ele falava de si mesmo, ele diz, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Aí versículo 23, e estes o matarão, e ao 3º dia, olha essa frase, ressuscitará. Eu queria, irmãos, quero sugerir para vocês, coloque aí, destruirei, esse texto aí do lado, porque é o mesmo termo segundo o original. Um outro texto, por favor, capítulo 28, aqui de Mateus, versículo 6, olha que coisa preciosa, olha esse versículo 6, ele não está aqui, porque já, olha a palavra aí que ele usou lá, destruirei, não é destruirei, é ressuscitou, este santuário em 3 dias, aliás, destruirei este santuário, em 3 dias o reconstruirei, é esta palavra, meus irmãos, reconstruirei, observe ela aí, lá no versículo 19, é o termo ressuscitar. Esta palavra destruirei, o sentido dela no grego é como se você cortasse, se você anulasse. A palavra destruirei no início do versículo aí 19 de João 2, é como se ele estivesse dizendo cortar, anular. Mas quando ele diz reconstruirei, é a palavra ressuscitar. É o mesmo termo no grego. Essa palavra reconstruirei ocorre, é o termo ergueiro, ocorre 134 vezes no Novo Testamento, 33 vezes só no livro de Mateus, e dessas 33 vezes, 11 vezes essa palavra, a palavra que ele vai usar é ressuscitar. Então diz, vou desligar esse templo, vou cortar ele, vou anular ele, é um outro sentido também, porque ele entrou na morte, mas em 3 dias ressuscitarei esse templo. Agora, irmãos, veja que coisa mais preciosa, porque você observa algo aqui que o Senhor diz para nós, que aqueles judeus, eles ficaram espantados quando o Senhor disse isso. Por quê? Porque em 46 anos foi edificado aquele templo que Salomão construiu. Como que o Senhor Jesus estava dizendo que ele iria destruir, ou desligar, anular o santuário, e em 3 dias ele iria ressuscitá-lo.
Aí, por favor, temos que voltar para o Evangelho de João, para nós prosseguirmos a leitura. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos seguir a nossa leitura. Versículo 20 e 21. Disseram então os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Agora olha que versículo glorioso. Mas ele se referia ao santuário. A palavra aqui é santuário, é o lugar santíssimo do seu corpo. Então, irmãos, vamos pegar todas as bases aqui. Veja bem, quando ele diz assim: não façais da casa de meu pai. Então, qual é a definição que Jesus está dando para a casa de meu pai, para a casa do seu pai, neste episódio? Ele está dando uma definição da seguinte forma: que a casa do pai é o santuário do seu corpo. Porque ele disse para Natanael e para os discípulos que estavam com ele, que se eles ficaram surpresos por ver a onisciência do Senhor, eles viriam coisas maiores ainda. Eles viriam uma escada, eles viriam o Filho do Homem ligando os céus na terra, e os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Então ele está interpretando a escada de Jacó, e aquela escada que ligava os céus na terra, naquele lugar chamado Betel, a casa de Deus. E agora Jesus está dizendo para nós, de maneira muito clara, que ele na terra, ele era a casa do Pai. Ele era o lugar que ligava os céus na terra. Ele era homem, mas era Deus. Veja, irmãos, que primeiro ele mostrou para Natanael sua onisciência. O homem não é onisciente, só Deus é onisciente. A primeira revelação que ele deu para os discípulos, que ele era Deus. Percebe? Por quê? Porque ele era onisciente quando estava aqui na terra, embora o é e sempre será, mas ali ele manifestou a sua onisciência. Por quê? Porque mesmo sendo humano, o verbo, o Deus que encarnou, ele não deixou de ser Deus. Naquele exato momento, quando ele diz para Natanael que ele havia visto Natanael ficou surpreso. O que é isso, irmãos? Deus. Isto é o céu. Mas quando ele disse: agora vocês vão ver coisas maiores, porque vocês vão ver o anjo subindo sobre o filho. Lembra, lá de Isaías, quando ele diz, Isaías 9, quando ele vai falar do Senhor, ele vai falar que ele é tanto Deus, ele é Emanuel, ele é o Pai da eternidade, mas é um menino que se nos deu. Lembra? Ele é tanto o Pai da eternidade como um menino. Ele é tanto o Deus onisciente, como ele também é o Filho. Aqui está ele, mostrando os céus e a terra, porque os céus e a terra, o divino e o humano estava nele. Ele era tanto Deus como também homem. Somente ele era, porque ele foi a maneira de Deus chegar mais perto de nós. Aquele santuário que estava dentro da eternidade, agora veio. Olha o que João diz, irmãos, por favor, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: o verbo se fez carne. Que verbo? Versículo 1, no princípio. Qual o princípio? Era o princípio onde não havia princípio. Os filósofos gregos passaram 400 anos estudando, tentando entender essa cosmogonia que havia em todo o universo. Eles não compreendiam tudo claramente, mas foi muito importante os pensamentos dele, as filosofias, todos os estudos da astronomia nesse tempo. Mas foi aí que surgiu a palavra verbo, logos. Essa palavra logos foi um filósofo lá de Éfeso, onde João viveu os seus últimos dias. Foi ele que primeiro usou essa palavra logos. Que coisa, irmãos. Porque eles entendiam que logos era uma mente, era uma razão por detrás de todo o universo. Havia uma mente, havia uma razão por detrás do universo. Essa razão era o logos. João não era filósofo, João não era cientista, João era um simples pescador, ele era um consertador de redes. Agora aquele homem simples, ele está dizendo, sabe, esta mente por detrás do universo, sabe, esse que era Deus com Deus, ele diz, no princípio era esse logos, a palavra aqui no original é logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus. Então ele vai dizer duas coisas: o logos é tanto Deus, como ele é co-inerente com Deus.
Aquilo que depois os pais capadócios, estudando este texto de João 1:1, eles viram a frase, estava com Deus, estava como o Logos estava contido em Deus. Aí eles buscaram uma palavra no original, para poder compreender esta união. E quando eles puderam compreender o que significava esta união, essa gloriosa união do Pai com o Filho, o Pai estava contido no Filho, o Filho estava contido no Pai, é como se eternamente eles vivessem um para o outro, dentro dessa atmosfera de comunhão do Espírito. Mas um dia o Filho deixou esta glória e veio, aí o versículo 14 de João 1, ele veio e a palavra aí não é habitou, o original é tabernaculou, ele armou uma tenda, ele armou uma casa. O que significa tabernacular? Agora ele se tornou a casa de Deus aqui nessa terra. Estão vendo, irmãos? Ele se tornou o lugar da habitação aqui nessa terra, ele tabernaculou conosco. Por isso que a mensagem do Evangelho de João é a união do homem com Deus em Cristo, a união com Deus em Cristo, porque Ele veio para nos levar para dentro desse tabernáculo divino e eterno, e esta é a casa de Deus. A casa de Deus, em primeiro lugar, fala dEle, porque este é o seu lado divino, mas a casa de Deus não é só a esfera celestial, a casa de Deus também tem um aspecto terreno, e este outro aspecto, irmãos, nós vamos ver no capítulo 14, aqui do Evangelho de João. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 14, vamos terminar por aqui. Irmãos, preciso colocar isso aqui dentro do contexto, senão vocês nunca vão entender esse capítulo 14. Você sabe que estes capítulos, eles são os capítulos do cenáculo. Lembra Lucas 22, quando o Senhor Jesus se reuniu com os discípulos para aquela última ceia? Vocês sabem muito bem que quando o Senhor Jesus proferiu esse sermão, eles ficaram profundamente abatidos, porque agora o Senhor falou abertamente sobre a sua morte. E se você observar, irmãos, no versículo 21 do capítulo 13, ou a partir do versículo 21, ele vai falar sobre a traição de Judas, sobre aqueles que iriam traí-lo. Depois, no versículo 36, a seguir, ele vai falar da negação de Pedro. Então a mensagem era muito dolorida. Então ficou ali entre eles, quem vai negar, quem vai trair, o Senhor vai morrer. Era uma mensagem, humanamente falando, muito negativa, porque ele falou da sua morte, mas não seria uma morte qualquer. Ele disse que alguém iria negar, traí-lo, alguém iria negá-lo. Pedro chegou a dizer, se você observar no versículo 36, há algo muito interessante. Ele diz assim, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, aonde vais? Jesus respondeu, aonde vou? Não me pode seguir agora, mas me seguireis mais tarde. Aí Pedro disse assim, Senhor, não posso te seguir agora, darei minha vida por ti. Respondeu Jesus, dará a tua vida por mim? Não, em verdade, não cantará o galo antes que me tenha negado 3 vezes. Então toda a mensagem tem essa tônica. Então eles estavam tão abatidos. Agora, observe, por que esse capítulo 14 começa assim, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor está dizendo, não tenham medo, não se angustiem, não se desesperem, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele traz o assunto que ele começou lá. Ele diz, na casa de meu pai. Quando ele falou casa de meu pai, o que eles lembraram? Aqueles que estavam com ele ali lembraram a casa de meu pai. Ele falou só 2 vezes sobre isso. Só 2 vezes ele falou. Casa de meu pai. Agora ele vai falar no final, bem perto da sua partida. Quando completou 3 anos, ele falou da igreja. E aqui está um ponto muito importante dentro deste assunto. Só que agora no final ele volta a falar da casa de meu pai. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, vamos entender isto. Se a casa é do pai, quem vai morar nessa casa é o pai.
Mas ele vai colocar uma palavrinha que ele só usa ela também 2 vezes. Ele jamais usou esta palavra outra vez. Somente 2 vezes. Esses são os mistérios do livro de João. Existem mistérios que você precisa estudar com muito cuidado para ver. Essas são chamadas parélias de João. Os termos similares, frases que elas só acontecem aqui neste evangelho 2 vezes. Algumas somente aqui em nenhum outro lugar da Bíblia. Isso é tão curioso, irmãos. Porque você tem que estudar e encontrar essas palavras. E quando você encontra essas parélias, você vai ter uma grandiosa revelação. Uma dessas parélias é uma porta, a outra é uma chave. Então, quando você consegue juntar as 2 palavras, ou 2 frases, você vai ver que elas se completam e traz uma revelação completa de algo muito glorioso. Então, aqui o Senhor diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha essa palavra, moradas. Aí ele diz: do contrário, já vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora, interessante, ele vai preparar que lugar? Olhe bem, na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar-vos lugar. Se você observar, irmãos, esse texto no original, o Senhor está dizendo que Ele não vai preparar um lugar para nós, mas é como que tornar de nós este lugar. Por quê? Porque a casa é do Pai. Ele não vai preparar, não é um lugar para nós, Ele vai preparar um lugar para o Pai, porque enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele estava edificando essa casa para o Pai. Este era o seu trabalho, esta é a sua obra, preparar esta casa para o Pai, edificar esta casa para o Pai. Aí ele diz assim: e me vou preparar lugar, virei, e outra vez, e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Sabe essa frase? Onde eu estou. Olha o que ele diz, irmãos. Ele não diz onde estarei. Ele diz onde estou. Por que ele diz onde estou? Porque enquanto esteve aqui na terra, ele disse assim, que ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça. Tudo que ele podia usar era emprestado. O barco que ele viajava era emprestado. O cenáculo que ele partiu o pão pela última vez era emprestado. O jumento que ele usou para entrar em Jerusalém, emprestado. Tudo era emprestado. Percebe? Tudo era emprestado. Mas ele disse que havia um lugar onde ele sempre estava. Onde eu estou. Algo muito curioso. Volte comigo aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. Versículo 18 diz, João 1,18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho do homem que está. Irmãos, então vocês têm que agora no versículo, lá de João 14, esse texto, aqui o versículo 4, aliás, esse versículo 3, de João 14, coloque aonde estou, capítulo 1, versículo 18, olha o que ele diz: mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer. Então, onde é que Ele sempre estava? No seio do Pai. Aqui é a palavra mais profunda, o lugar mais profundo de Deus era o lugar habitado pelo seu Filho. Era ali que Jesus estava. Estão vendo? Então ele diz assim: para onde eu estou, vós também estejais. Irmãos, este é o grande mistério do assunto da casa. Porque essa casa que ele está edificando é uma casa constituída de pessoas e não de areia e cimento, onde os homens dizem, eu que construí, foi eu. Não, irmãos, esta casa não vai ter glória para homem nenhum, vai ter glória só para o cabeça dela, o Senhor Jesus. Vai ter glória para o seu dono, não é para homens. Mas eu construí esse santuário, eu construí esse templo. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. Agora, a casa que ele edificou, esse santuário que está sendo edificado para a morada do Altíssimo, é um lugar onde nós e Cristo um dia estaremos sendo habitado pelo Pai. Porque Deus, Ele jamais foi visto. Deus jamais foi visto. Agora, aqui nesse capítulo, Jesus vai responder duas coisas. Primeiro é que Deus pode ser visto.
E segundo, que lá no versículo 18, ele diz, Deus jamais foi visto por alguém. Segundo, ele vai dizer que o Senhor Jesus é aquele que está no seio do Pai. Aquilo, as duas proposições desse versículo 18 serão respondidas no capítulo 14. A primeira é, Deus jamais foi visto por alguém. O versículo 7 do capítulo 14, Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. É como se Jesus estivesse lembrando daquilo lá no início do seu ministério, quando ele falou essas palavras, quando João escreveu essas palavras. João narrou tudo isto. Aí, o Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor Jesus olha para ele. Eu penso que não era um olhar muito sereno, não. Era um olhar muito veemente. Filipe, há quanto tempo estou convosco e tu me dizes, mostra-me o Pai? É como se ele dissesse, você nunca viu nesses 3 anos e 6 meses o Pai em mim? Porque tudo que fiz foi para que vocês pudessem ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele não somente estava dentro do Pai, ele era habitado pelo Pai. Ele era a expressão transmissível e visível do próprio Pai. Irmãos, isso está na Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ele é a substância, o verdadeiro caráter do Pai. Ele é a imagem visível do Pai. Lá em Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Irmãos, veja isto. O Pai é visto nele. Então ele vai responder isto. E segundo, que aonde ele estava, o lugar onde ele estava, o lugar mais profundo do Pai, era o lugar onde ele estava construindo para que nós pudéssemos ser habitados pelo Pai. Que coisa, irmãos, tão preciosa. O nome dessa doutrina é chamada doutrina do entremesclar. À medida que Deus nos habita, nós também o habitamos. Este é o assunto da casa de Deus, irmãos. A casa de Deus não é o lugar onde você vai. A casa de Deus não é uma questão de ir a algum lugar. A casa de Deus é saber o lugar em Cristo que você habita em Deus. A casa de Deus tem a ver com a habitação de Deus em nós, e não o local de reunião. Isso aqui é um local de reunião. Agorinha, nós vamos embora, esse lugar vai ficar aqui, com certeza algumas baratas devem passar por aqui, algumas aranhas devem fazer suas casas aqui. Percebe, irmãos? Se eu e você soubéssemos que essa aqui era a casa de Deus, nós faríamos de tudo para que essas coisas não entrassem aqui. Nós iríamos preocupar até com aqueles buracos que estão ali. Mas, irmãos, preste atenção, isso não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é a sua igreja. E a igreja não é constituída de parede, de pedra, de cimento, de ferro. A casa de Deus é constituída de pessoas. Não é isso que ele diz? Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A igreja de Deus é a sua casa. Este é um assunto muito glorioso. Na próxima semana, nós iremos começar a partir daqui, a partir da leitura deste capítulo 14. Se o Senhor assim permitir, se for essa a vontade dEle, nós estaremos aqui para estudar esse maravilhoso assunto. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos alcance, nos dê compreensão deste assunto tão sagrado. Que o Senhor vos abençoe.